Olá, eu sou a doutora Francine Schutz e hoje nós vamos falar sobre probióticos, como prescrever corretamente baseado em evidências clínicas. Antes de falarmos de probiótico, vamos ver sobre a nova classificação dos probióticos. Então, os probióticos nós devemos levar em consideração para conhecer uma bactéria probiótica, nós precisamos saber seu nome, sobrenome e RG. Por exemplo, o Lacticase-Bacillus casei LC03, o nome é Lacticase-Bacillus, o gênero, sobrenome é a espécie, casei, e o RG é a estirpe, LC03. Por que isso é tão importante? Porque cada estirpe tem estudos clínicos publicados com indicações clínicas específicas. Por exemplo, Lacticase-Bacillus casei tem estudos clínicos no reequilíbrio da microbiota intestinal. Esse é o LC03. Enquanto que o Lacticase-Bacillus casei, LC89, existem outras aplicabilidades clínicas, como melhorar o sistema imunológico, auxiliar no tratamento de processos alérgicos e ainda prevenir danos ao intestino. Então, quando prescrevemos um probiótico, é de extrema importância, nós escrevemos, além da nomenclatura correta, a nova legislação, nova classificação dos probióticos, também é de extrema importância nós utilizarmos a estirpe correta para assim termos os mesmos benefícios dos estudos clínicos publicados. Então, foi feito um estudo em 2020 em que foi atualizada a classificação taxonômica de diversas espécies do gênero Lactobacillus. Então, o gênero Lactobacillus ele foi criado em 1901 e se expandiu ao longo dos anos até abranger 261 espécies. Então, essa expansão ela foi acompanhada com um aumento da heterogeneidade entre as espécies desse gênero, considerando tanto aspectos genotípicos, fenotípicos e ecológicos. Então, aplicando-se técnicas diversas, particularmente de caracterização genética, ficou demonstrada a necessidade de realizar uma nova organização taxonômica dessas espécies, a fim de manter agrupados aqueles organismos com maior afinidade. Então, com o resultado desse estudo, as 261 espécies avaliadas foram subdivididas em 25 gêneros, dos quais 23 são gêneros novos, e apenas 38 espécies permaneceram classificadas como lactobacillus. Por exemplo, Lactobacillus acidófilos continua com a nomenclatura Lactobacillus acidófilos, assim como Lactobacillus gazzeri e Lactobacillus helvéticos. Lactobacillus casei, por exemplo, a nomenclatura atual com essa nova classificação é denominado Lacticase-Bacillus, assim como o Lactobacillus paracasei é um Lacticase-Bacillus paracasei, Lactobacillus plantaro, a nova nomenclatura é Lactiplantaro, Lantibacillus plantaro. Então, temos que utilizar, a partir de agora, já desde 2020, a nova nomenclatura. Ah, Fran, mas eu ainda prescrevo Lactobacillus paracasei, está errado? Segundo a nova literatura, está errado. A farmácia entende, a farmácia de manipulação, ela vai entender que você quer o Lactobacillus paracasei, mas o correto seria Lacticase-Bacillus paracasei, certo? Então, quais são os critérios de qualidade para nós escolhermos um probiótico para que ele tenha eficácia clínica? Então, conforme os padrões das boas práticas para probióticos e a Organização Mundial de Gastroenterologia, um probiótico ele deve ter o nome do gênero, o nome da espécie e a linhagem, conforme a RDC 241 de 2018, deve conter a declaração da quantidade de unidades formadoras de colônia desses micro-organismos vivos ou ativos, e ainda, claro, tem que ter uma condição de manipulação adequada. Então, a RTC 241 de 2018 é uma nova legislação em que os probióticos têm que ter uma comprovação de segurança dos benefícios de cada estirpe. Então, é preciso ter uma identidade correta uma caracterização correta dessa linhagem, identificando a espécie de acordo com a nomenclatura mais atual, e ainda identificar e caracterizar a linhagem por meio de métodos genotípicos e fenotípicos. Ainda, a nova legislação, nós temos que ter a comprovação do benefício dos probióticos, requer uma demonstração da sobrevivência das condições do trato digestório humano e a evidência do efeito em humanos obtido por meio de estudos que sejam conduzidos com a linhagem do micro-organismo. Então, por que isso está dizendo, o que essa legislação pretende?
que os probióticos, os estudos clínicos com os probióticos têm que ser agora com a sua linhagem, com a sua estirpe. Isso é de extrema importância, porque cada probiótico secreta substâncias diferentes que vão ter uma eficácia clínica diferente no organismo. Por isso que, por exemplo, nós vimos lacticasei bacilos casei, nós temos em diferentes tipos aplicabilidades clínicas diferentes. Então, essa nova legislação, que é de 2018 já, prevê que todos os probióticos prescritos no Brasil, além de ter a sua identificação correta das tipos, que sejam estudados, sejam apresentados estudos de segurança e benefício clínico daquela estirpe, certo? Então, um dos questionamentos que sempre nos fazem em relação a quantas cepas devo colocar na formulação, né? Coloco uma única cepa ou devemos combinar diferentes probióticos na formulação? Então, de preferência, seria interessante combinação de cepas. Nos últimos anos, nós temos acompanhado nos estudos clínicos e nos congressos de atualização de probióticos, tem se estudado muito mais a combinação de probióticos do que uma única cepa. Porque como nós falamos, cada probiótico produz substâncias diferentes, e quando combinamos essas cepas, nós temos o efeito sinérgico de cada cepa. Então, às vezes é mais interessante, claro que sempre baseado em resultados de estudos clínicos, utilizar múltiplas cepas tem mais benefício do que uma monocepa em alta dosagem. Então, e qual dose que devemos utilizar dos probióticos? Então, não existe uma dose padrão. Nós devemos nos basear nas doses utilizadas nos ensaios clínicos randomizados em humanos, levando em consideração a patologia, a gravidade da doença e a idade do paciente. Lembrando que as formulações probióticas devem ser prescritas por um profissional de saúde sempre habilitado. Então, e quais formas farmacêuticas nós podemos utilizar com os probióticos? Isso é muito interessante, podemos utilizar diferentes formas farmacêuticas, as mais tradicionais, como cápsulas e sachês, mas também podemos utilizar em óleo vegetal, em chocolates, gomas, óvulos e cápsulas vaginais. Então, os probióticos, eles são seguros e eficazes em diferentes formas farmacêuticas. E qual o melhor recipiente que deve ser utilizado em cápsulas e sachês de probióticos? Os probióticos são considerados formulações higroscópicas, ou seja, absorvem a umidade do meio ambiente. Então, é indicado o recipiente para formulações higroscópicas. Pode-se utilizar ainda prebióticos, como Foz, GOS, goma cássia, mas ainda não há um consenso científico indicando que a presença dos prebióticos aumenta a viabilidade durante o armazenamento ou protege esse micro-organismo durante a digestão. E o que acontece? Alguns pacientes, nessa formulação simbiótica, né, o pré-biótico associado ao probiótico, tendem a formar, quando o probiótico fermenta o pré-biótico, tende a formar gases. E o paciente que tem tendência a formar flatulência pode reclamar um pouco de desconforto gastrointestinal. Então, nós sempre indicamos formulações probióticas com recipiente para formulações higroscópicas. E qual o melhor horário para consumir? Então, também não existe um consenso ainda de qual que é o melhor horário para consumir os probióticos. Nós sempre orientamos que a suplementação seja realizada à noite, antes de dormir. Lembrando que vários estudos mostram que a presença de alimentos não interfere na colonização dos probióticos, enquanto que outros estudos mostram que consumir antes das refeições tem um crescimento, uma viabilidade melhor dos probióticos. Então, como consenso, nós sempre orientamos a suplementação à noite, antes de dormir. Outro questionamento extremamente comum que sempre nos fazem é se podemos suplementar probiótico junto com o antibiótico. Então, segundo uma meta-análise realizada recentemente, é recomendado que os pacientes que estão em tratamento com antibióticos, ao suplementarem determinados probióticos, mostraram-se eficazes tanto na prevenção como no tratamento da diarreia associada a antibióticos. Então, sim, pode e deve ser suplementado os probióticos em tratamento concomitantemente ao tratamento com antibióticos. Isso tudo, todas essas características importantes dos probióticos estão correlacionadas com o tipo de tecnologia que foi desenvolvido nesse probiótico. Então, a tecnologia dos probióticos comercializados pela Coana é uma tecnologia de microencapsulação.
Então, os probióticos administrados por via oral, eles encontram vários desafios na sua jornada pela boca, estômago, intestino e colo. Então, os benefícios para a saúde dos probióticos são diminuídos principalmente devido à redução substancial de bactérias probióticas viáveis sob condições adversas do trato gastrointestinal e a resistência à colonização causada por bactérias comensais. Então, os probióticos microencapsulados, eles têm uma sobrevivência muito maior no trato gastrointestinal. Então, para serem eficazes e conferirem os benefícios à saúde do hospedeiro, o probiótico, ele deve ser viável até o uso pelo seu consumidor final. Em outras palavras, as células probióticas devem sobreviver durante o processamento e nas condições de vida de prateleira dos produtos acabados que são incorporados. Além disso, eles devem ser capazes de sobreviver à passagem pelo trato gastrointestinal digestivo e ainda ter a capacidade de proliferar no intestino e produzir substâncias ativas metabólicas. Então, para fornecer probióticos mais eficazes e com maior capacidade de sobrevivências, os pesquisadores desenvolveram uma tecnologia de microencapsulação que reveste a cepa probiótica em uma matriz de ácidos graxos vegetais de uma qualidade alimentar. Então, o revestimento ele fornece uma barreira eficaz e permite que os probióticos passem com segurança pelo ambiente ácido do estômago e alcance o trato intestinal intacto, onde podem expressar sua atividade biológica. Então, os estudos in vitro têm demonstrado que a microencapsulação aumenta a sobrevivência, por exemplo, no suco gástrico em 250%, aumenta a sobrevivência em mais de 250% na secreção pancreática simulada, e no complexo de sucos orgânicos, nós temos a microencapsulação aumenta a sobrevivência em mais de 8 vezes. Então, a microencapsulação é a melhor tecnologia que garante a estabilidade e a viabilidade desses probióticos durante todo o trato gastrointestinal. Então, os probióticos microencapsulados, eles chegam 100% vivos no intestino. É uma tecnologia patenteada e os probióticos não vão sofrer os danos habituais durante o trânsito gastroduodenal. Isso causa uma redução das cepas probióticas de 5 a 10 vezes. Olha que interessante, apenas 20% das células que não estão revestidas superam, né, os desafios do trato gastrointestinal. Então, a maior eficácia da forma microencapsulada na colonização intestinal foi demonstrada em estudos clínicos, que foi muito interessante. Os pesquisadores avaliaram as mesmas cepas revestidas e não revestidas, né, microencapsuladas ou não microencapsuladas. E o resultado foi surpreendente, porque demonstrou que as mesmas cepas, mas na forma microencapsulada, na concentração de 2 bilhões de unidades formadoras de colônia, teve a mesma viabilidade quando comparada com a forma não microencapsulada, que precisou de uma dose de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia. Ou seja, a técnica de microencapsulação utilizada nesse estudo tem como objetivo melhorar significativamente a sobrevivência das cepas, e isso aumenta o valor do probiótico, permitindo o uso de uma concentração 5 vezes menor. Então, além de eu ter a microencapsulação promover uma maior resistência ao trato gastrointestinal, eu posso utilizar uma dose 5 vezes menor quando comparada com uma tecnologia que não tem uma microencapsulação. Então, isso é muito interessante, mostra esses estudos que comparam as mesmas cepas em diferentes tecnologias, demonstram significativamente melhorada a sobrevivência e a viabilidade dos probióticos microencapsulados. Então, ao mesmo tempo que esse revestimento protege as células da degradação devido ao ambiente externo, como umidade, acidez, pressão osmótica, oxigênio e luz, aumenta a resistência das células em condições hostis do processamento, por exemplo, a pressão osmótica. E esse tipo de revestimento permite aplicações que não são possíveis com uma forma tradicional de probiótico sem revestimento, principalmente em aplicações alimentares, como bebidas, suco de frutas, leites, iogurtes, ou formulações aquosas, em que essas formulações líquidas, ou alimentos, né, pastosos ou líquidos, nós não conseguimos incorporar um probiótico que não está microencapsulado. Então, a microencapsulação, além de várias vantagens, como a gente já viu, ela ainda permite a utilização também pela indústria alimentícia em formas farmacêuticas aquosas.
Então, aqui nós temos uma representação esquemática da estrutura da microcápsula. Aqui nós temos um núcleo, com todas as células viáveis, contendo essas bactérias. Temos diversas multicamadas que protegem do isolamento térmico, que vai permitir, por exemplo, que essa formulação não precisa ser armazenada em refrigeração, e ainda forma um biofilme ao redor dessa bactéria, permitindo que ela chegue estável até a parte distal do intestino, onde vai conseguir se proliferar. Então, outra vantagem dos probióticos microencapsulados é na vida útil prolongada do produto acabado, graças a esse efeito de barreira que o revestimento garante às células probióticas. Então, as vantagens dos probióticos microencapsulados em produto acabado incluem a eficácia da colonização com menos células probióticas, ou seja, uma concentração 5 vezes menor, uma vida útil prolongada do produto acabado, um uso de uma variedade de formas farmacêuticas de dosagem, um menor custo com a mesma eficácia probiótica, uma maior satisfação do consumidor. Além disso, os probióticos que são comercializados pela Coana, e nós temos uma metodologia que chama citometria de fluxo, que é uma metodologia de enumeração de bactérias vivas microencapsuladas ou inativadas com uma maior precisão em relação à contagem de placas e recuperando mais informações sobre o estado da bactéria. É mais uma tecnologia empregada no desenvolvimento dos probióticos para a gente garantir que tem, por exemplo, no lote de probióticos, 150 bilhões de unidades formadoras de colônia. Como que é medido isso? Como que é mensurado isso? Através da citometria de fluxo. Além disso, os probióticos apresentam certificados de veganos, não possuem materiais geneticamente modificados e são allergen free. Esses certificados garantem a segurança e a estabilidade desses probióticos em todos os grupos de pacientes, inclusive os pacientes extremamente atópicos. Então, os diferenciais e vantagens dos probióticos da Coana: nós temos uma formulação que não precisa ser armazenada em refrigeração, a microencapsulação garante a estabilidade da formulação em temperatura ambiente. Recomendamos utilizar recipiente para formulações higroscópicas. Os probióticos da Coana não necessitam de cápsulas gastro-resistentes e podem ser consumidos em qualquer horário, apesar de que nós recomendamos que seja suplementado à noite antes de dormir. E ainda, a microencapsulação garante estabilidade em formas farmacêuticas líquidas. E os probióticos, a formulação pronta, cápsulas, sachês, óleo vegetal, ou ainda os chocolates ou gomas contendo probióticos da Coana, devem ser armazenados como qualquer outro medicamento, manter em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Ok, isso é só uma introdução para nós entendermos a nova nomenclatura, a nova legislação de probióticos, os diferenciais de tecnologias que faz todo um diferencial na resposta clínica no nosso paciente. Então, para finalizar a nossa aula, vamos falar, já que estamos no congresso Gut-Brain Axis, vamos falar sobre Gut-Brain Axis and Probiotics. Então, nós temos um estudo muito interessante que avaliou o efeito de uma combinação de probióticos na reatividade cognitiva, humor e qualidade do sono. Um estudo por cego, controlado por placebo, onde 38 voluntários foram randomizados para receber uma combinação de probióticos ou placebo por 6 semanas seguidas, em um período de washout de 3 semanas. Após 9 semanas de estudos, os resultados demonstraram uma melhora significativa no humor, foi observado no grupo que suplementou a combinação de probióticos, com redução nos estados de humor depressivo, raiva, fadiga e ainda uma melhora da qualidade do sono. Esses achados corroboram com o efeito positivo dos probióticos no estado do humor e sugere que a administração de determinados probióticos podem melhorar o bem-estar psicológico, melhorando os aspectos de humor e da qualidade do sono. Então, nós sugerimos uma formulação exatamente igual ao no estudo. Nós temos a combinação de diferentes cepas para melhora da qualidade do sono e do humor, na dose de 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, da combinação de 4 cepas e de tipos diferentes. Assim como no estudo, foi recomendado uma dose ao dia. E ainda, uma outra característica importante dos probióticos é o estudo na ansiedade. Esse estudo é muito interessante, que mostra a alteração da composição da microbiota em pacientes com ansiedade.
Então, a composição das bactérias, quando analisamos a composição da microbiota intestinal de pacientes com ansiedade, eles têm uma característica de composição muito semelhante entre si, com redução de bactérias saudáveis, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, e temos um crescimento excessivo de bactérias patogênicas, como Fusobacterium, Escherichia shigella, e quando comparado com as pessoas que não são ansiosas, tem uma característica de composição semelhante. Então, está bem estabelecido na literatura que pacientes com ansiedade apresentam um processo de desbiose intestinal, e os autores desse estudo sugerem que a modulação do microbioma através da suplementação de determinados probióticos pode ser um alvo terapêutico e preventivo no transtorno da ansiedade. Então, apresentamos um estudo de 8 semanas, onde foram selecionados 21 jovens mergulhadores que receberam um probiótico de Bacterium animalis subespécie Lactis BB1, na dose de 1 milhão de unidades formadoras de colônia. O estado de ansiedade e o desempenho esportivo das atletas foram medidos antes, durante e após a intervenção, e o microbioma intestinal dos atletas foi medido antes e após a intervenção. Então, durante o experimento, essas atletas estavam se preparando para o Campeonato Nacional de Mergulho, e em comparação à semana 0, após a suplementação do probiótico, o estado de ansiedade cognitivo reduziu significativamente na semana 4, e o estado somático de ansiedade reduziu significativamente na semana 8. A análise de MRF3 foi utilizado para avaliar o estado de ansiedade dos atletas e o PH-CCS foi utilizado para avaliar as emoções. E quando foi avaliado a composição da microbiota no nível de famílias, a abundância de Bifidobacteriaceae nos atletas foi, após a intervenção, aumentou significativamente após o consumo do Bifidobacterium lactis BB1. Então, uma mudança na microbiota intestinal, ela pode afetar o humor do indivíduo, e muitos estudos sustentam que a suplementação de probióticos resulta na melhora da ansiedade em estudantes universitários, em pessoas obesas e candidatos sobre estresse. Então, houve diferenças significativas no desempenho esportivo em diferentes momentos, indicando que, com o passar do tempo, o desempenho esportivo dos atletas na simulação da competição gradativamente tendeu a ser consistente com a situação de treinamento. Olha que legal. Então, com a diminuição da ansiedade e status, o desempenho dos atletas em competição simulada melhorou. A ingestão dos probióticos pode melhorar diretamente o estado de saúde dos atletas e indiretamente melhorar o seu desempenho. Além disso, a suplementação de probióticos pode melhorar o estresse oxidativo em atletas de triatlo e suas habilidades esportivas. Então, assim como no estudo, nós sugerimos uma formulação para a redução das ansiedades em atletas com a STIP utilizada no estudo e da mesma dose utilizada no estudo clínico de 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, administrada uma dose ao dia. Eu sou Francine Schutz e essa foi a nossa aula sobre probióticos e o gut-brain ratio, intestino, cérebro e o papel dos probióticos. Qualquer dúvida que surgir posteriormente, estamos sempre à disposição a responder a todos os questionamentos. Aqui no final tem todos os nossos contatos, suportecientifico@coana.com.br. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais e qualquer dúvida que surgir posteriormente, por favor, não hesitem em entrar em contato conosco. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui e a presença de todos vocês nesse congresso maravilhoso. E espero revê-los em outra oportunidade em breve. Eu sou a doutora Francine Schutz. Até logo!